Positivos e positivas, positivamente começando mais um episódio no ar para honra e glória do Senhor. Esse episódio vai ser muito especial, como todos, na verdade, são especiais, mas esse nós vamos realmente saber de um testemunho, né? Uma história no qual tem as mãos de Deus em todo o processo. Eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, eu tenho certeza que vai falar um pouquinho ao seu coração para mostrar a grandiosidade do Senhor, que quando nós colocamos diante do Senhor, Ele acalma o nosso coração, Ele aquece o nosso coração, e Ele tem a resposta final e sempre o melhor caminho para as nossas vidas. Mais um dia com meu amado, maravilhoso esposo. Que bom. Vambora, vamos juntos nessa. Mais um dia, mais um dia. Hoje essa vai ser demais, né? Esse bate-papo aqui, porque conversando ali, né? Nesses momentos que antecedem, muitas coisas já vêm à mente. Uma história de superação, uma história de fé, uma história onde nós podemos ver as mãos de Deus, né? Guiando aqueles seus filhos em meio às dificuldades, para que eles permaneçam firmes, para que eles perseverem mesmo na fé. Porque é muito fácil manter fé enquanto está tudo bem. A questão é quando não tem mais chão, quando não há esperança. É verdade. Se a nossa esperança não estiver em Cristo, nada teremos. Eu sou chorão, né? Já tá chorando, já chorou antes de começar o episódio. Em meio ao caos que nós vivemos, nós temos a oportunidade de ver vida, né? E a vida a gente não vai ver nas coisas belas, a gente vai ver em meio ao que aparenta estar em desordem. Porque só em meio à desordem que a gente pode ver a ordem perfeita. Nós não valorizamos nossos corpos quando eles estão perfeitos, só mediante Deus mostrando o antagonismo, né? O oposto a isso. Quantas coisas boas nós temos e nós temos esquecido. Que esse episódio possa fazer com que vocês reflitam acerca da brevidade da vida, de que um instante pode mudar toda uma história. E saber também que se Deus mudou a história, porque Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que podemos pensar ou imaginar. E jamais esquecermos o que está escrito em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que nada poderá nos afastar deste imensurável. Que você possa contar, Juliana Alves, que está aqui conosco, é uma serva do Senhor. Mãe de 4 filhos. Mãe de 4 filhos, trigêmeos. E deixa ela contar a história que Deus te capacite para contar e poder ser o mais fiel possível e que o nome de Cristo seja louvado por intermédio de tudo. Seja muito bem-vinda, Juliana. É um prazer te receber aqui. Conta pra gente como tem sido a sua jornada, como foi. Conta um pouco do seu testemunho a partir do momento que Deus tocar no seu coração para que você comece a contar. Amém. Meu nome é Juliana Alves, eu tenho 37 anos, sou casada há 8 anos, mas estou com meu esposo Renato há 11 anos. E a Kailane, ela é filha de um outro relacionamento, mas meu esposo sempre amou e cuidou como filha dele mesmo. E nós casamos no ano de 2016. Quando nós casamos, nós entramos numa longa trajetória de tentar gerar nosso filho, né? O nosso segundo filho. E eu sempre amei maternidade. E eu falei para Deus que meu sonho, até então no meu casamento, foi que quando eu falei para meu marido que seria ter muitos filhos. E eu sempre falei para Deus que meu sonho era ter 5 filhos. E nós começamos a tentar a gerar no ano de 2016. E após 1 ano e meio que eu casei, eu tive a minha primeira gestação em 2017, em março de 2017. E no qual eu fiquei muito feliz naquele momento. Mas os nossos planos não são os planos de Deus. E ali naquele momento eu tenho certeza que o Senhor queria saber onde estava o meu coração e a minha confiança. Amém. E em 2017, quando eu engravidei, eu fui diagnosticada com uma gravidez anembrionária no primeiro diagnóstico. Explica o que é. Porque trompas, mais sabe. né? Não, anembrionária foi que não tinha, só tinha o saco gestacional, mas não tinha o bebê.
na primeira semana. Como que pode acontecer isso? Não tem nada a ver com gravidez psicológica. Não tem nada a ver. Eles falam que é como se fosse uma gravidez química, né? Vem no saco gestacional, deu o teste positivo, porém só havia o saco e não havia o bebê. Mas quando foi na segunda semana, eu tive um pequeno sangramento e aí eu precisei ir para o hospital e foi diagnosticada uma gravidez ectópica. No caso, foi a gravidez nas trompas. Então, o bebê ele foi gerado na trompa, havia o saco gestacional, porém o bebê ele não conseguiu chegar até o saco gestacional. Ele ficou na minha trompa esquerda. E aí eu tive um outro sangramento e eu precisei passar por uma cirurgia, na qual me ocasionou a perca dessa trompa, a trompa esquerda. E os médicos disseram que a chance de engravidar novamente seria apenas 50% devido à perca dessa trompa, né? E aí eu passei por esse processo em 2017. E de 2017 e até 2021 nós continuamos tentando, fizemos diversos exames, mas nós tínhamos uma palavra. Toda vez Deus sempre usava alguém para dizer que nós iríamos gerar. Então eu sempre tive fé naquilo que eu estava recebendo. E quando foi no ano de 2021, eu engravidei novamente. No mesmo mês de março, eu descobri uma nova gestação. Mas quando faltava uma semana para mim fazer o meu chá revelação, eu tive um outro sangramento. E o Senhor já havia me ministrado, o Senhor já havia me revelado em sonho que seria um menino, seria Samuel. E quando eu fui para o hospital, esse bebê estava morto dentro do saco gestacional. E por escolha minha, eu resolvi não fazer a curetagem. Então eu fiquei 19 dias com esse bebê morto dentro da barriga. Quanto tempo tá? Eu estava já de 3 meses. E eu fiquei 19 dias com esse bebê morto dentro da barriga, porque eu creio em um Deus vivo que poderia fazer um milagre e trazer esse bebê à vida de novo. Então eu ia dia sim, dia não ao hospital para fazer ultrassom. E quando chegava lá eu falava: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, mas que todavia seja feita a tua vontade. E quando fez exatamente 19 dias que eu estava com esse bebê morto, eu acordei numa madrugada e o Senhor ministrou meu coração e falou: chega. É como Ana, este é o filho da entrega, e eu quero saber onde está o seu coração, se numa eternidade comigo, ou se nas coisas dessa terra. E naquele momento eu falei pro meu marido: vamos pro hospital, porque eu não quero mais ficar. E nós fomos pro hospital, e eu passei mais uma vez pelo procedimento da curetagem, exatamente na mesma data, há 4 anos atrás. Eu estava dentro de um centro cirúrgico tirando um bebê que eu não queria tirar. E 4 anos depois, eu estava na mesma data, dentro de um centro cirúrgico, tirando um bebê que eu também não queria tirar. Mas eu sei que os meus planos são bem pequenos perto dos planos de Deus. E o Senhor tinha planos muito melhores, assim como o Galego falou, em que o Senhor faz infinitamente mais, né? Você tinha essa fé que você tem hoje diante de todos esses acontecimentos? Sim. Você é cristã desde que você nasceu, assim, seus pais te levaram a isso? Não, eu fui criada dentro do lar cristão e por determinado momento da minha vida eu me desviei dos caminhos do Senhor. Achei que viver as minhas vontades seria muito melhor, mas uma vez filho, sempre filho. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu falei para Deus: Senhor, que se um dia passar na minha cabeça de voltar atrás, que o Senhor me tire dessa terra, porque mais vale um dia na tua presença do que em outros lugares. E quando eu voltei há 12 anos atrás dos caminhos do Senhor, o Senhor me fez a fortalecer essa fé. E dentro da minha família eu aprendi com um legado com a minha avó, a mãe da minha mãe, e juntamente com a minha mãe também, que não desistiu de mim. Que por diversas vezes eu saía, e quando eu chegava ela estava prostrada de joelho, porque ela falava assim: Deus falou que você estava chegando. E eu falar, e essa fé eu carrego porque eu aprendi com essas 2 mulheres. E eu precisei exercitar, porque eu sei que é um legado. E o Senhor tem feito infinitamente mais. E nesse ano de 2021, quando eu tirei esse bebê e eu passei novamente por esse processo, as pessoas disseram para mim assim: por que você? Você é uma pessoa que ajuda todo mundo. Você tem um coração bom.
eu cheguei a colocar Deus na parede. E eu falei para uma dessas pessoas, não faça isso, porque tudo o que acontece na nossa vida não tem um porquê, e sim um para quê. Para que Deus está fazendo isso? Porque eu sei que tem um propósito lá na frente. E lá na frente, um dia, vocês vão entender. E eu falei para essa pessoa, se arrepende e pede perdão. Porque nada que acontece na nossa vida está fora do controle de Deus. E eu passei por esse processo em 2021, novamente, fiz vários exames de novo, eu, tanto a mim quanto meu esposo. E quando foi no ano de 2022, nós recebemos uma palavra no final do ano, dia 27 de novembro. Deus usou a vida do nosso apóstolo e ele desceu de cima do altar e ele colocou a mão sobre a nossa cabeça e ele disse assim: em 2022 nós estávamos vivendo um ano de descanso. Em 2023 nós iríamos viver o ano da porção dobrada. E ele colocou a mão sobre a nossa cabeça e ele falou assim: 2023 vai gerar e será o ano da porção dobrada. E aí ele sai de perto da gente, mas ao mesmo tempo que ele saiu, ele voltou e ele falou assim: será o dobro do dobro. E naquele momento eu recebi aquela palavra, eu falei: Deus, essa palavra é minha e eu recebo. Só que o Senhor havia usado a vida de outras pessoas também. E uma vez Deus usou a vida de uma pastora dentro do meu salão. E ela falou assim para mim: Deus vai fazer algo na sua vida que ele nunca fez no meio da sua parentela. E naquele momento eu falei assim: Deus, pode mandar que a sua filha está pronta. Eu não aceito menos que 3 filhos. A minha avó, parte do meu pai, ela teve 4 filhos gêmeos. E eu falei assim: pode mandar. Um aqui, um outro aqui. E a partir daquele dia, todos os dias eu profetizava. 3 filhos. As pessoas que caminham comigo, as minhas clientes que estavam mais próximas, que via todos os dias eu chegando no salão e profetizando, às vezes falavam que eu era meio maluca. Mas eu falei assim: meu Deus, que o meu sonho, sonho, o meu sonho sempre foi ser mãe de muitos filhos. E eu sempre falei isso para Deus, eu sempre pedi. E quando Deus usou a vida daquela pastora, eu vi a oportunidade. E eu estava já tentando gerar, fazia quase 7 anos. Eu já havia perdido 2 gestações já. E eu falei: Deus, pode mandar que eu tô pronta. E ali, depois que eu recebi aquela palavra, eu falei assim: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Porque nós passamos por um lugar que se chama Peniel, lugar de encontro com Deus. E neste lugar teve uma ministração que falava: ouse sonhar, Deus realiza sonhos. E dentro dessa ministração, o meu sonho sempre foi gerar novamente. E eu passei por isso, foram 7 anos tentando. E quando foi no ano de 2023, no começo do ano, eu recebi uma oferta de uma consulta para passar com um médico, na qual eu queria muito, né? E quando eu cheguei nesse médico, eu entreguei para ele todos os meus exames e falei sobre tudo que acontecia. E ele falou assim: o seu diagnóstico é uma fístula devido à curetagem que você fez no ano de 2021, por isso que você não gera. Então ele falou assim que eu não poderia mais gerar. E ele falou para mim assim: mas você vai fazer um exame e depois desse exame a gente vê, consegue fazer algum tratamento, a gente consegue ver o que dá para fazer. Só que ele falou para mim: você não tenta mais, porque toda a gestação que você tiver, você vai perder, vai ter um aborto. Só que naquele momento eu falei para o meu esposo: eu tenho uma fé e uma palavra. E se eu tenho uma fé e uma palavra, eu tenho tudo. E eu falei para ele: vamos esperar para fazer o exame. E quando eu cheguei no meu salão, minha pastora estava lá e eu falei para ela assim: eu vou fazer esse exame e vou esperar. E eu estava esperando para poder fazer o exame. E 15 dias após, eu olhei e falei assim: mas minha menstruação está atrasada. E aí eu peguei e falei assim: meu Deus. E aí eu recebi um presente desse ouse sonhar. E na hora que eu recebi esse presente, meu ventre pulou. E eu falei para essa pessoa: você está grávida? Ela falou para mim assim: eu não. E ali naquele momento eu falei assim: meu Deus está falando algo. E quando eu cheguei na minha casa, eu mandei uma mensagem para essa pessoa e eu falei para ela assim: um dia você vai entender, mas esse presente falou muito ao meu coração. Isso foi numa quinta-feira e quando foi na sexta-feira pela manhã eu acordei e o Espírito Santo falou no meu coração: faz um teste. E quando eu fui fazer um teste, estava lá positivo. E quando eu olhei, eu falei assim pro meu marido: eu estou assustada por causa que o médico, pelas coisas que o médico disse.
E ele falou assim, amor, fique em paz. Isso foi numa sexta-feira e quando foi à noite nós tínhamos célula e a palavra da célula foi: vem e lembra-me das promessas que eu te fiz. E eu falei assim, meu Deus, Deus está falando. Só que eu não havia falado para ninguém. E quando foi no sábado pela manhã, eu fiz um novo teste e estava lá, grávida de 2 a 3 semanas. E aí eu liguei pro meu médico, ele falou assim, como assim? Eu falei assim, doutor, eu não sei, foi Deus quem fez. E aí eu fui pro culto, isso foi no sábado, quando foi no domingo eu fui pro culto. E no culto, Deus usou novamente a vida do nosso pastor, e ele pôs a mão sobre a minha cabeça, e ele falou assim, o que você está gerando foi Deus quem colocou, e está guardado nele. E as nações ouvirão da promessa que você está carregando. E ali naquele momento eu senti uma paz tão grande no meu coração e eu não tive mais medo. Porque ninguém sabia na igreja, ninguém sabia que você estava grávida. Só a minha pastora. E aí eu falei assim, Deus, eu sei que é o Senhor quem fez e está guardado em ti. E aí quando foi na segunda-feira eu fui no médico, fiz exame de ultrassom, estava lá um saco gestacional. E aí ele falou assim para mim, está tudo bem, daqui 15 dias você faz um novo ultrassom. E pra gente ver, porque ainda não dava para ouvir batimentos cardíacos. E quando foi 15 dias depois, eu falo que foi onde Efésios 3:20 aconteceu na minha vida. E quando eu cheguei lá dentro do consultório, o médico colocou para fazer ultrassom e ele falou assim para mim, você está vendo? Eu falei, sim, doutor. Em cima, ele falou assim, sim, um em cima e um embaixo. É uma gravidez gemelar. E ali naquele momento eu comecei a chorar e eu falava assim, meu Deus, obrigado, Senhor, porque por esse filho eu orava, o Senhor me deu. E eu comecei a chorar muito, muito mesmo. Só que 5 minutos depois ele falou assim para mim, calma. Ele falou, tem mais um saco gestacional aqui. Meu Deus. E aí, naquele momento, não tinha mais quem me parasse. Você não tinha feito tratamento, nada? Nada. Com uma única trompa, um diagnóstico que não poderia gerar 15 dias antes de descobrir essa gravidez. Mas eu tinha uma palavra e uma fé. E isso era o suficiente. E ali eu comecei a chorar e o médico falava para mim, você precisa ficar quieta. Eu falei, doutor, você não está entendendo. Por esse filho eu orei. E o Senhor quem me deu. E eu preciso agradecer. E eu chorava e meu esposo ficou parado. E ali eu saí de dentro daquele consultório e eu falava assim, Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E eu saí de dentro daquele lugar chorando e agradecendo a Deus. Eu comecei a ligar para as pessoas. E aí... Você teve medo em algum momento de perder? Só antes de receber a palavra que Deus usou meu pastor para falar. No sábado eu tive medo. Só que no domingo Deus usou ele. E dali em diante eu não tive mais medo. E aí, quando foi uma semana depois, eu tive um novo sangramento. E aí eu fui no médico e o médico falou pra mim assim, repouso absoluto. E eu falei pra ele, tá bom, doutor. Quantas semanas você estava, irmão? Eu já estava de 4 semanas. Quando eu tive o sangramento, o novo sangramento, eu estava de 6 semanas. E dali em diante, eu comecei a fazer repouso absoluto. Então eu parei de trabalhar e eu ficava o dia inteiro dentro de casa mesmo, de repouso. Tomando remédio? Tomando remédio que eles passam, né? E fazendo repouso absoluto. E aí parou de sangrar quando você começou a tomar o remédio? E aí, 15 dias depois, parou. Mal se levantava. Nossa, você ficou ainda 15 dias sangrando. 15 dias e era tipo, vinha um sangramento bem leve, e aí tinha dia que dava um pouquinho mais, tinha dia que dava um pouquinho menos. Então eu fiquei 15 dias mesmo de repouso absoluto. E o medo que vinha nesses 15 dias por causa do sangramento? Não tive medo. Eu falava para Deus, Senhor, eu sei que está guardado em Ti. O Senhor me deu uma palavra. E eu sei que está guardado em Ti. E todo momento eu falava, então aquieta a minha alma. Que fé. Eu preciso confiar naquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E foi exatamente dessa maneira. E você estava com período de descolamento de placenta, alguma coisa, você não sabe? O médico não diagnosticou, porque toda vez que eu ia, ele E era muito recente também, né? Trigemelar, ele não gostava muito de ficar, sabe, fazendo muitos exames. Ele falava assim, vamos deixar quietinho, não vamos mexer em quem tá quieto. Só vamos fazer o tratamento, tomar o remédio, fazer a medicação correta, o repouso absoluto, e vamos esperar. E foi exatamente o que eu fiz. Então, eu fiquei trancada dentro do meu quarto. A todo momento eu falava com o Senhor, eu falava, Deus, eu sei que há um propósito para tudo isso, só que o Senhor havia me dado uma canção
no ano de 2021 que falava que mesmo que as lutas viessem, as circunstâncias viessem, o lugar que é onde eu deveria estar era prostrada aos pés do Senhor. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu confio em Ti, nas Tuas promessas, e é neste lugar que eu vou estar, aqui, prostrada aos Seus pés. E eu sei que nada vai fugir do Seu controle, porque eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E ali foi o momento que eu exercitei a minha fé. Por isso que o Senhor fala para que a gente medite na palavra de noite sem cessar, né? Isso é algo que tem falado muito comigo, porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa fé linda que você tem, olha para onde ela te trouxe. É a fé, é o Senhor sabe do nosso coração, sabe o que a gente pensa, sabe, né, as nossas intenções. Sim, e foi exatamente isso que eu fiz. Nós aprendemos que nós não vivemos por aquilo que nós vemos e por aquilo que nós cremos. E nosso apóstolo, ele ministrou sobre isso. Uma fé que fala. Então, todos os dias eu falava, Deus, eu já posso ver os meus filhos correndo, e todos os dias eu declarava isso. E foi exatamente isso que aconteceu. E depois desses 15 dias que teve esse sangramento, eu continuei passando no médico, eu fazia tratamento a cada 15 dias, no começo, depois uma vez por semana, eu fazia acompanhamento, e aí eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Eu falei assim, a melhor gestação, eu falava para Deus, Deus, muito obrigada. Todos os dias eu agradecia a Deus, eu contemplava todos os dias mesmo, ela no ventre mesmo, eu já falava que elas eram do Senhor. São 3 meninas? 3 meninas, mas eu não sabia ainda, mas eu falava assim, Senhor, são seus filhos, elas são suas desde o ventre. E eu sempre agradeci a Deus, sempre cantei para elas. Todos os dias eu cantava, todos os dias eu orava. E quando eu estava exatamente de 25 semanas e 2 dias de gestação, eu tenho uma filha de 16 anos, né, que hoje ela tem 16 anos. E aí ela estava namorando. E eu falei, naquele dia eu fui pro culto, e depois que eu saí do culto, eu falei assim para ela, filha, a gente conversou bastante, porque na outra semana esse seria meu chá de bebê, e seria também as fotos que chá de bebês. E seria as fotos que eu iria fazer, né? Só que antes disso, no meu chá revelação, no sábado, eu falei para Deus, que eu falei para as pessoas que estavam dentro do meu salão, que na hora que tivesse a revelação, iria aparecer um arco-íris no céu, como uma prova de uma aliança, que Deus estaria mostrando uma aliança que Ele teria comigo. E eu falei isso dentro do meu salão, estavam algumas clientes e pessoas que foram no chá revelação. E o tempo não estava propício para um arco-íris. E ali, naquela hora que acendeu a fumaça rosa, 3 fumaças rosa, eu falei assim, meu Deus, naquele momento, o Senhor falou exatamente o meu coração, o dobro do dobro, não teria como ser diferente. Eu já tenho uma menina, seriam mais 3 meninas. E ali eu falei assim, meu Deus, nem precisava de chá revelação. Era só a gente estar atenta aos sinais de Deus. E passou 5 minutos que já tinha acontecido aquilo. Aí essa menina que estava dentro do salão comigo, ela pegou e virou e falou assim para mim, menina, olha no céu, um arco-íris no meio das nuvens. E aí ela começou a chorar e eu falei assim, é uma aliança que o Senhor tem comigo. E aí passou o processo, e quando eu estava de 22 semanas e 5 dias, eu estava conversando com a minha filha e eu falei para ela que o mundo não havia nada a nos oferecer, que ela tinha que tomar cuidado com as coisas que estava querendo viver, tudo. E nós passamos um bom tempo conversando no telefone. E aí ela desligou o telefone, eu estava comprando uma roupa para a gente fazer as fotos de gestação, que era um sonho meu. Eu sempre tive um sonho em fazer as fotos quando tivesse gestante no exato lugar, e eu ganhei essas fotos. E no domingo seria o meu chá de bebê. E aí ela pegou... Mas aí, isso era no sábado? Isso foi no domingo. Um domingo antes. Um domingo antes. Um domingo, uma semana antes. E aí peguei e conversei com ela, tudo, e ela desligou o telefone. E isso era por volta de umas 2 horas. Quando foi umas 5h32 da tarde, ela me mandou 2 fotos. 2 fotos da metade do rosto dela, exatamente. Uma foto tinha uma luz, estava mais clara, e a outra foto parecia que estava mais escura. E aí, na hora que ela mandou essa foto para mim, eu peguei e liguei para ela, falei, tá tudo bem?
Ela falou assim, tá, mãe, tá tudo bem. Aí ela falou assim, eu vou te mostrar a festa onde eu tô. E ela tava num aniversário de uma criança de 14 anos. E aí ela começou a mostrar a festa, tudo. E eu falei assim pra ela, filha, toma cuidado, tudo. E aí ela pegou e falou, antes de desligar o telefone, ela falou assim pra mim, mãe, eu amo muito você. Eu amo minhas irmãs. Amo meu pai. Que Deus te guarde e que Deus me guarde. E ela desligou o telefone. E isso daí foi 5h42. E aí, quando foi 7 e pouquinho da noite, ela me mandou uma mensagem. E eu falei assim pra ela, tá tudo bem? Aí ela falou assim, tá tudo bem. Eu só queria dizer que eu te amo muito. E me perdoa por eu ser ingrata. E aí foi a última vez que eu falei com ela. E foi a última vez que eu ouvi a voz dela. Era 7h42 da noite. E aí ela estava numa festa com o ex-namorado, com a ex-sogra. E quando foi à noite, eu tinha o costume de colocar o telefone no modo avião. E ela, quando ela estava vindo embora da festa, né? O meu celular começou a tocar, mas o modo avião, o modo silencioso. E aí o celular começou a rejeitar. Só que depois de muita tentativa, o celular começa a tocar. E aí, quando eu olhei o nome, aí eu falei assim, eu não vou atender, porque a Kailane, ela tinha uma mania muito... Eu falava que ela era a rainha do Pix, que toda hora ela me ligava para pedir Pix. E eu falei assim, no mínimo ela quer Pix, eu não vou atender. E eu estava deitada, e aí tocou uma vez, rejeitou, desligou, tocou a segunda vez, desligou. E quando foi na terceira vez, eu escutei nitidamente a voz de Deus, dizendo, não é para a morte, sim para a glória de Deus. E naquele momento eu sentei na ponta da minha cama, e aí eu peguei e atendi o telefone. E naquele momento que eu atendi o telefone, ela falou assim, seu esposo tá aí? Aí eu falei assim, o que aconteceu com a minha filha? Ela falou assim, nada. Aí ela falou, o seu esposo tá aí? Eu falei, o que aconteceu com a minha filha? E aí ela falou assim, nós sofremos um acidente, bateram no meu carro, e a Duda tá desmaiada, e só que ela precisa ir para o hospital, ela vai de SAMU, mas para ela não dar entrada como indigente, a gente precisa de um documento e um responsável lá. E aí, na hora eu acordei minha esposa, eu falei para ele, a Kailane sofreu um acidente, bateram no carro, precisa ir lá. E aí, meu esposo, ele foi correndo pro hospital e eu continuei sentada na ponta da cama. E naquele momento eu falei assim, Deus, é hora de exercitar uma vez mais a minha fé. E aí eu falei assim, Senhor, eu preciso te lembrar das promessas que o Senhor me fez. E aí eu comecei a orar e eu comecei a trazer palavras que o Senhor já havia decretado, declarado sobre a vida da Kailane, mesmo sem saber o que estava acontecendo. E eu sempre orei por aquilo que eu não estava vendo, mas por aquilo que eu crio. E aí, todas as vezes eu sempre orava desse jeito. E aí, meu esposo, quando ele chegou no hospital, eu creio que quando ele falou, filha, o papai tá aqui, eu tenho certeza que ali ela sentiu uma confiança e ali ela desacelerou. E eu tenho dentro de mim que ela pensou, meu pai tá aqui, então agora tá tudo bem. E ali naquele momento ela teve uma parada cardiorrespiratória e precisaram reanimar ela. E na hora que reanimaram ela, ela começou a sair sangue pelo nariz e pelo ouvido. E eles falaram para meu esposo, aconteceu alguma coisa na cabeça e nós precisamos entubar ela e levá-la para fazer uma tomografia. E eles levaram ela para fazer essa tomografia e quando eles voltaram, eles falaram para ele que ela teve um traumatismo craniano grave e ela precisaria passar por uma cirurgia. E naquele momento a médica disse para ele assim, eu dou 10% de chance da sua filha sobreviver. E ele pegou e começou a ficar desesperado. A minha cunhada conta que quando eles chegaram no hospital, ele estava desesperado, chorando, ele dava murro na parede, desesperado. Creio eu que pensando em mim, mas eu dentro da minha casa, dentro do meu quarto, eu estava orando. E eu falava pro Senhor, Deus, aquieta minha alma. Você não ficava ligando para ele? Não. E eu fiquei orando. E eu falava assim, Senhor, aquieta minha alma. Eu mandei uma única mensagem no celular da Kailane, que estava com o ex-namorado dela. Eu falei assim, tá, tudo bem? Ele falou assim, tá. Eu falei, ela já acordou? Ele falou assim, não. Eu falei, em nome de Jesus, ela vai acordar. E foi a única. Como que foi o acidente? Foi numa via, eles iam atravessar o Farol. Qual cidade aqui? Aqui em São Paulo mesmo, Zona Leste. Eles iam atravessar um farol e o cara com um carro, eu não sei se o carro estava fazendo
racha, mas o carro que bateu no carro dela estava 120 por hora. E na hora que ela foi passar no farol, ela passou no farol, ela me relatou que o farol estava amarelo. Um farol estava amarelo e quando ela foi passar no segundo já estava meio que vermelho já. Mas aí na hora que passou o carro bateu e bateu na porta de trás do passageiro, do lado do passageiro mesmo. Só que ela estava do lado de trás na porta do motorista. E foi a hora que ela bateu a cabeça no ferro. E ela bateu a cabeça, na hora que ela bateu a cabeça no ferro, ela já apagou. Então, ela desmaiou, e creio eu que ela desmaiou na hora. E foi isso que ela me relatou, né? Só ela se machucou do acidente. Só ela ficou gravemente ferida. As outras pessoas, não. Mas hoje, a minha visão é que tudo é para um propósito. E eu sei que Deus tem um propósito em tudo isso. E aí, quando meu esposo chegou em casa, por volta de umas 2h pouca da manhã, ele chegou chorando, eu estava sentada orando, e ele falou assim para mim, é muito grave. E chorando. E eu falei assim, Deus falou que ela não vai morrer. E ela não vai morrer. E ele falou assim para mim, você não está entendendo. É muito grave. E aí eu falei assim para ele, Deus falou que ela não vai morrer, e eu creio que naquele momento eu entrei em batalha espiritual. E eu falei assim, que quem estivesse ouvindo achava que eu estava brigando com ele. Mas eu creio que no mundo espiritual nós somos a autoridade sobre a vida dos nossos filhos. E eu decidi ouvir a voz de Deus e acreditar naquilo que Deus havia me falado. E não dar ouvido a que as pessoas estavam dizendo. Não dar ouvido ao cenário. E eu falei para ele, Deus falou para mim que ela não vai morrer. E ela não vai morrer. E aí ele saiu de dentro do quarto e naquele momento eu falei assim, Deus, não tem como o Senhor me dar 3 filhos e falar para mim que eu vou ver o dobro do dobro e levarão embora. E eu comecei a falar, eu te lembro das promessas que o Senhor me fez. Então lembra que o Senhor falou para mim que ela ia fazer isso, isso, isso. E eu comecei a trazer todas as palavras, todos os decretos que um dia a Kaiane recebeu sobre a vida dela. E eu comecei a orar dentro do quarto e eu falei, Senhor, lembra dessas promessas. E eu comecei a orar e a chorar. E a todo momento o Senhor falava, não é para a morte, sim para a glória de Deus. E aí eu falava assim, Deus, então aquieta minha alma, porque eu preciso ouvir somente a sua voz. E ali eu fiquei sentada, e quando foi por volta de umas 7 horas da manhã, chegou minha mãe, a minha mãe de coração e a minha cunhada, e a minha mãe já entrou com uma cara desesperada, e eu falei para ela assim, melhora essa cara, ela tá viva. Aí ela falou para mim, Ju, tá doendo muito. Eu falei, mãe, tá doendo em mim também. Mas Deus falou para mim que ela não vai morrer, ela não vai morrer. E agora é a hora de você manifestar a sua fé. Qual é o Deus que você serve? E aí ela pegou e ficou olhando pra minha cara e falei, seca as lágrimas e chega de chorar. E aí minha cunhada olhou e falou assim pra mim, cunhada, você não tá entendendo. É muito grave. Eu falei assim, eu não quero saber, cunhada, se é grave, se não é. Deus falou pra mim que ela não vai morrer e ela não vai morrer. Você entendeu? Ela não vai morrer. E ali elas saíram de dentro do meu quarto e eu continuei sentada e conversando com Deus. E você não pensou em ir pro hospital? Não, porque eu sabia que se eu fosse lá naquele momento, ainda que eu estava no comecinho, poderia talvez acontecer alguma coisa. Você se desesperar E eu lá, falei assim, Deus, eu prefiro confiar em Ti e permanecer aqui, porque eu sei que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao respeito da Kaiane. E eu fiquei sentada exatamente ali. E eu passei uns 3 dias sentada. E tinha outros familiares lá cuidando dela. No caso, quem ficou foi a minha cunhada, que é a esposa do meu irmão, e o meu pai de coração, que é enfermeiro, que também ficou lá acompanhando. Ela passou pelo procedimento cirúrgico e ela ficou na UTI, né? E aí ela passou por tudo isso daí foi de domingo para segunda, e quando foi na quarta-feira eu fui pro culto, e a minha oração durante esses dias era, Thalita Cumi, levanta-te menina. E toda hora eu falava isso. E a todo momento eu falava, Kailane, venha para fora. E eu declarava isso a todo momento. E a todo momento eu falava com Deus essas palavras. E quando eu cheguei no culto, nós ficamos no culto e Deus, no meio do culto mesmo, antes de acabar o culto, Deus usou a vida de uma irmã e ela foi até o meu
até o lugar onde eu estava, e ela orou, e ela falou, e ela começou a declarar, e ela gritava assim: nós chamamos agora, Kailane, venha para fora. E ali eu falava assim: Deus, eu sei que o Senhor está ouvindo meu clamor, porque as palavras são as mesmas. E ali ela começou a falar isso e ela orou. E quando antes de acabar o culto, o nosso pastor falou assim: eu queria pedir para a igreja orar como igreja pela vida da Kailane. E aí ele pediu para nós irmos lá na frente. E naquele momento ele começou a orar e ele falou assim: porque no mundo espiritual não há distância. Neste momento nós declaramos agora: Kailane, venha para fora. No poderoso nome de Jesus, a Kailane pertence ao Senhor Jesus. Ela é, e neste momento nós nos colocamos na brecha. E ali naquele momento eu creio, e eu falei nitidamente, como se o Senhor enviasse os anjos dele naquele momento, e eu, dentro do meu espírito mesmo, como mãe, eu falei assim: Deus, eu sei que o Senhor foi lá visitar ela agora. E ali eu fiquei calma e eu fui embora. E quando eu fui embora para casa, eu cheguei em casa, eu mandei mensagem para minha cunhada naquela noite, foi minha cunhada que passou a noite lá. E ela falou assim para mim: tá tudo bem. A todo momento eu pedia mensagem, eu queria saber a temperatura, a saturação, como é que estavam os batimentos cardíacos. Eu falo que neste período eu virei médica, enfermeira, foi tudo, porque eu queria saber a todo momento como ela estava. E quando foi na quinta-feira, Deus usou a vida de um amigo nosso, o Lucas, e eu falei assim, ele falou assim: Ju, eu posso ir lá orar por ela? Eu falei assim: pode. Só que de manhã eu havia postado o vídeo, o áudio dela falando: mãe, eu te amo muito. E quando ele chegou lá no hospital, ele falou assim, que ele entrou e que ele viu ela na situação que ela estava. Ele falou para a esposa dele assim: Stephanie, eu não esperava encontrar ela desse jeito. E ele falou assim: Ju, foi o próprio Espírito Santo. E na hora que ele saiu de dentro do hospital, ele me mandou no WhatsApp assim: a palavra é Talita Cumi, levanta-te, menina. E eu falei assim: Deus, obrigado mais uma vez por me responder. E aí eu passei mal, quando foi no outro dia, eu passei mal, minha pressão foi muito baixa, eu fui no médico. E aí eu falei assim para ele: doutor, eu preciso ver ela, mas eu preciso de autorização, pelo fato de ser uma gravidez de alto risco, tudo. E ele falou assim para mim: você tá bem? Eu falei assim: eu tô bem, eu tô bem, eu tô em paz. Ele falou assim para mim: eu vou te dar um remédio, você vai tomar, é um calmante natural. Você vai lá e você pode tomar o resto da sua gestação. E eu falei assim: meu marido, eu vou tomar só hoje, para mim lá ver ela e ver como é que eu vou estar, ver como vai ser a minha situação. E aí eu tomei esse remédio e fui lá. E quando eu entrei dentro daquele hospital, eu entrei dentro dos corredores e eu falava assim: Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Os seus anjos estão aqui. Senhor, eu não quero olhar ela pelos olhos naturais. Eu vou olhar ela pelos olhos da fé. E quando eu entrei dentro daquele lugar, já tinha uma médica para conversar comigo. Ela falou assim para mim: você tá bem? Eu falei assim: eu tô bem. Ela falou assim: ó, por mais que você queira falar para mim que você vai ficar aqui, você não vai ficar. Eu falei para ela: eu tô em paz. E aí, quando eu entrei pelos olhos da fé. E eu entrei e falei assim: filha, tá tudo bem. A mãe tá aqui e vai ficar tudo bem. As suas irmãs estão aqui, elas estão bem. Aí eu peguei a mão dela, coloquei na barriga. Eu falei assim: olha, elas vieram aqui te visitar. E ela estava entubada, ela estava com a cabeça raspada, tinha ponto, ela estava com 50 e poucos pontos na cabeça, de fora a fora. Aos meus olhos naturais. Você tem essas fotos? Você Tenho. chegou a tirar? Eu tenho as fotos que quem estava com ela tirava as fotos e me mandava. Mas todas as fotos que eu recebia e apagava. Porque eu não queria ficar olhando para aquelas fotos. E ali eu olhei para ela e eu falei assim: tá tudo bem, vai ficar tudo bem, daqui a pouco você vai embora. E aí eu orei por ela. Eu peguei, eu levei um óleo, ungi ela, eu orei por ela. E eu falei assim: daqui a pouco você vai embora para casa. E eu fui embora para minha casa e eu não olhei aquele cenário de morte, porque era um cenário de morte. Era depois que passou tudo, que eu ganhei as trigêmeas, eu pedi para minha cunhada as fotos. E ela falou assim para mim: eu vou te mandar. E ela mandou exatamente 77 fotos.
E aí, em uma dessas fotos, ela mandou assim pra mim: esse dia foi o pior dia da minha vida. Eu chamei o médico 18 vezes. Eu achei que nesse dia ela ia morrer. E ela falou assim: cunhada, eu tinha dias que eu mandava mensagem pra você dos aparelhos, da saturação, iguais. Tinha dias que eram terríveis. Tinha noites que eu não dormia. E às vezes eu achava que ela ia embora mesmo. E o Paulo, que é enfermeiro da nossa família, teve um dia, depois que eu ganhei as trigêmeas, que eu fiquei sabendo de tudo isso, né? Que ele chegou na casa dele, ele falou assim pra esposa dele, ele falou assim: Alessandra, o médico falou pra mim assim, que é pra me preparar, Ju. Como que eu vou preparar ela? Como que eu vou falar pra ela isso? Não vou, não tem condições, Alessandra. A Kelene não responde. A Kelene não tá respondendo. E ali ele pegou e falou assim, que os médicos já haviam preparado já para fazer uma tráqueo nela. E ela já estava entubada há 10 dias, ela não respondia. E ali ele pegou e falou assim, eles deixaram lá e falou assim, se esse final de semana ela não responder, ela vai precisar fazer a tráqueo. E aí ele falou assim, Alessandra, não tem condições, Alessandra. O que eu vou fazer? E aí ela falou assim, vamos orar. Não tem o que fazer, Paulo, vamos orar. E você não vai falar isso para ela. E ali ele pegou e foi orar junto com ela. E é engraçado que ele é enfermeiro e ele falou esses dias para mim. Ele pegou e falou assim, que ele vê os vídeos que eu posto dela, e ele falou assim para a esposa dele, Alessandra, essa menina tava morta. Olha como que ela tá, Alessandra. Faz 10 meses desse acidente, Alessandra. É Deus, Alessandra. Foi Deus que fez isso. E aí é engraçado que eu falo para eles assim, né? Por que vocês não me falaram as coisas que estavam acontecendo? Ele falou assim para mim, Ju, porque eu já sabia qual era a sua resposta. O meu Deus não vai deixar. E aí eu falei assim para ele, realmente, Paulo, é essa a resposta. Eu falo que a canção Vai Ser Tão Lindo fez exatamente parte de toda a trajetória da minha vida. E Deus, ele foi cuidando de cada detalhe. Em uma célula, eu estava dentro de uma célula que nós temos célula em casa, e Deus usou a vida de uma irmã para falar assim: Deus vai trazer um grande presente na porta da sua casa. E naquela célula eu não entendi. Só que depois de toda essa trajetória de hospital, UTI, ela ficou 32 dias no hospital. E quando ela chegou na minha casa, ela chegou de ambulância, os médicos disseram assim: sobreviveu, mas vai ficar em estado vegetativo. Não faz mais nada. Quanto tempo ficou? 32 dias. 16 dias na UTI, 17 dias de UTI e 16 dias no quarto. E quando ela chegou na minha casa, que eu abri o portão da garagem, que eu vi a ambulância parando, Deus falou no meu coração: este é o seu grande presente. E eu falei: obrigada, Deus, uma vez mais, por suas promessas se cumprirem na minha vida. E aí, antes dela chegar em casa, um dia antes, eu fiz o aluguel de uma cama hospitalar. E eu falei assim pra moça, né, no telefone. Ela falou assim pra mim: se você alugar 3 meses, fica mais barato. Aí eu falei assim pra ela: não, moça, você não tá entendendo. Essa cama vai ficar no máximo na minha casa 2 meses. Eu vou alugar 1 mês. E se necessário, eu alugo mais 1 mês. E ali eu já estava já de 30 semanas de gestação. E aí eu falei pra ela: se for necessário, eu alugo mais 1 mês. E aí ela falou assim: mas se alugar 3 meses é mais barato. Eu falei: não, moça. Porque ela não vai ficar nessa cama, eu não aceito isso. E aí eu aluguei essa cama por 1 mês. E eu preparei tudo nessa casa, um quarto hospitalar, na casa onde eu moro atualmente. E aí eu peguei e falei assim: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer algo. Ela já reagia quando ela chegava em casa? Ela ficou, realmente, ela chegou em casa, ela não andava, ela não falava, ela fazia um uso de uma GTT gástrica, né? O que é GTT? Para fazer alimentação por essa GTT gástrica, né? Que era pela barriga, que ela não fazia alimentação pela boca. E aí o olhar dela era fixo, parado, ela não tinha reação. E ela realmente, dentro da minha casa, em estado vegetativo. E ali ela ficou esse 1 mês. Meu médico queria me internar com 31 semanas, e eu falei para ele que não, que eu não iria internar, que eu ia ficar em casa cuidando dela.
E eu falo que Deus me deu uma nova oportunidade, que Deus me deu uma nova chance de cuidar dela desde o começo. E ali eu falei assim, eu chegava em casa quando ela fez uso de fralda, né? E quando eu tinha que fazer as coisas, eu abaixava a cama até o fim, colocava minha barriga na cama e assim, eu mesma, alguém sempre tinha alguma ajuda, mas sempre eu estava ali. E eu fiquei ali até 33 semanas. E quando deu exatamente 33 semanas, eu entrei em trabalho de parto. Eu fui para uma consulta e entrei em trabalho de parto. E aí eu tive que ir para o hospital para ganhar as trigêmeas. Eu tive uma complicação no parto devido à minha cirurgia de curetagem que eu fiz no ano de 2017. E aí eu tive uma complicação e eu precisei ficar 10 dias internada. E eu fiquei 10 dias internada. E quando fez exatamente um mês que ela estava em casa, eu recebi o primeiro vídeo que o Paulo fez, ela subindo a escada indo pro quarto dela. Meu Deus. E você estava no hospital? Eu estava no hospital. E como foi nesse meio tempo? Aí nesse meio tempo alguém ficou cuidando dela? Ficou a minha mãe, a minha cunhada e o Paulo, que é o enfermeiro da nossa família. E o fisioterapeuta? Não, o Paulo fazia tudo, né? O Paulo era enfermeiro, fisioterapeuta, ele fazia tudo com ela. Porque pra ela voltar a andar, tanto tempo acamada, ela né, pra ter forças pra voltar a andar. Assim, primeiramente Deus e depois o Paulo, que ajudou muito. Deus usa pessoas, hein? Deus usa pessoas. E ali ele pôs ela de pé. Ele pôs ela de pé. E ele pegou e mandou o vídeo ela subir da escada. E fazia exatamente um mês que ela estava em casa. E ali eu renovei o contrato da cama, porque eu estava no hospital. E aí eu renovei o contrato da cama. E depois de 10 dias que eu fiquei no hospital, eu fui para casa. As trigêmeas ficaram no hospital para ganho de peso. Então você teve com quantas semanas? 33 semanas. 33 semanas. Mas elas nasceram perfeitas, elas só ficaram mesmo para ganhar peso, porque para sair do hospital precisava ter 2 quilos. E a Bela, que é a menorzinha, ela nasceu com 1,210 kg. Então precisava todas elas ganhar peso para poder ir pro quarto e depois ir para casa. E já estavam todas formadinhas quando nasceram? Graças a Deus, todas perfeitas. E aí eu peguei, fui para casa, fiquei em casa 10 dias com a Kailane e eu voltei pro hospital de novo. Você ficava nessa ida e vinda do daí, hospital? Todo dia eu ia pro hospital para ver as trigêmeas e ficava indo e vindo todo dia. Quanto tempo? Elas ficaram no hospital um total de 19 dias, né? Porque 29, né? Mas eu fiquei 10 junto com elas. Então foram 19 dias que elas ficaram sozinhas. Eu fiquei indo e... Ah, tá. Mas ficou um mês praticamente no hospital. Aí. Praticamente um mês. E aí, quando a Kailane... aí Deus usou pessoas, né? Para fazer as coisas. E dentro da nossa igreja tem uma irmã que ela é fisioterapeuta. E ela falou assim para mim: Ju, eu vou ofertar as fisioterapias da Kailane. E a Kailane fazia fisioterapia no convênio, segunda, quarta e sexta, e de terça e quinta ela fazia em casa, com essa minha amiga da igreja, a Saluna. E aí todas as terça e quinta ela ia pra minha casa. E ela falou assim pra mim, quando eu vim, que a Kailane chegou dia 18 em casa, ela foi na minha casa fazer uma avaliação. E ela falou assim, quando eu vim, você falou assim, a Kailane vai ficar um mês nessa cama, no máximo 2. Aos meus olhos profissionais, eu achei impossível. Mas naquele momento eu decidi ter fé e crer com você. E quando ela fez exatamente 2 meses que a cama estava dentro da minha casa, foram retirar a cama. Retiraram a cama da minha casa. Então, na minha sala virou um quarto de hospital, virou um quarto da Kailane. E dentro da igreja, as crianças escreveram carta, eu coloquei todas as cartas na parede, e eu fiz várias coisas para deixar ela no ambiente dela, né? E ela ficou muito feliz com tudo aquilo que eu fiz. E quando as trigêmeas chegou em casa, a primeira coisa que eu fiz foi colocar todas elas no colo da Kailane. Porque eu falei assim, ela precisa entender que ela tem que ficar boa. Logo, porque agora tem mais 3 pessoas que se espelham nela. E ela precisa ser uma boa irmã. E ali eu comecei a fazer ela a participar de tudo. Algumas pessoas ao meu redor falavam que eu era doida. Que eu não poderia fazer essas coisas, mas eu falava assim, não,
Eu preciso colocar ela, envolver ela, porque isso daqui vai ser para ela a melhor recuperação. No ano de 2017, quando eu perdi meu primeiro bebê, eu falei assim para Deus: esse bebê ia ajudar ela, Deus. Por que você fez isso? E ali, depois, quando foi passando todo o processo que eu passei, que eu comecei a entender que minha confiança precisava estar em Deus, que as coisas não aconteciam do meu jeito, Deus me mostrou que não era aquele bebê que precisava dela. Ela precisava daquele bebê. E sim, hoje, que ela precisava viver isso que nós estamos vivendo. E ela hoje tem, a recuperação dela hoje tem sido, assim, dia após dia, uma evolução, sabe? Por causa de tudo isso que Deus tem feito na nossa vida. Ela continua com as fisioterapias todos os dias, Sim. sem fono. Sim, com fono, fisioterapia. E aí, depois que ela estava em casa, depois de 2 meses, né, que essa cama hospitalar foi embora, eu comecei a agradecer a Deus por tudo que Deus estava fazendo. E ali, na nossa igreja, teve um culto. E aí, veio um apóstolo do Canadá e ele falou assim: amanhã traga os enfermos. E a Kailane estava, sabe? E eu falei assim, eu vou levar ela. Só que ela estava bem, ela já andava, porém ela não queria contato físico com as pessoas. Ela não gostava de se olhar no espelho, ela não gostava de tirar foto, ela não gostava de ficar perto das pessoas. Ela já tinha essa noção com 2 meses. 2 meses. Então ela ficava, tipo, ela se escondia, quando ela olhava no espelho ela gritava, sabe? Ela era um choro de desespero, ela não conseguia E ela falar. não vocalizava. Não vocalizava ainda. E ali veio, esse apóstolo falou que era para levar os enfermos. Eu falei assim, eu vou levar ela. E meu marido falou, você é doida? Eu falei assim, ele falou, ela não consegue ficar dentro de casa com as pessoas. Você imagina você levar ela pra igreja com um monte de gente. E aí eu mandei mensagem pra minha pastora e esse pastor falou assim, nós vamos até você. E aí ele foi até minha casa e ele falou assim pra mim, não chore pela imagem que você está vendo. Já chore agradecendo. É de felicidade, porque Deus já curou ela. Essa situação já, olhe lá na frente, já passou. Ele falou assim, agradeça a Deus todos os dias. E ele falou assim, ó, vai ser assim, ó, todo dia você vai sentir o amor de Deus. E essa mão, que é a mão direita, um dia vai curar pessoas. Porque Deus tem um propósito na vida dela. E naquele momento eu falei assim, Deus, eu creio nisso. E a partir daquele dia em diante, ela começou a sentar na mesa, ela começou a tipo, fazer as coisas, nós começamos a trazer ela ainda mais para a realidade. E nós falamos assim, nós precisamos trazer. E ele falou assim, ó, tire foto, filme, porque isso é para que o nome de Deus seja engrandecido. E eu falei assim, amém. E eu comecei a fazer as coisas, e aonde foi o Senhor, a mão, eu comecei a ainda mais ver a mão de Deus. E eu falava assim, Deus, como tem sido bom, sabe? Em tudo que o Senhor estava fazendo. E para você também, né? Porque uma força para cuidar de trigêmeos, imagina. É. E a filha também em recuperação, é só Deus na sua vida. Sim. Quanto tempo que estão os trigêmeos? 1 ano agora? Agora elas estão com 9 meses. 9 meses. O acidente foi 1 mês antes, né? 9 meses, nossa. E aí eu comecei a fazer as coisas. E ali a Kailane, ela não andava, ela começou a andar. Aí depois ela começou a correr. E eu colocava ela no quintal para correr de casa. E eu catava no braço dela e falava, vamos correr. E aí eu começava a correr. E aí, tipo, eu assisti os cultos de casa. E aí falava assim. Aí teve um culto que falou assim: até onde você pisar será tua por herança. Pula agora. E eu falei para ela, pula agora. E aí ela pulou. Foi a primeira vez que ela pulou. E eu comecei a agradecer a Deus a cada pequeno detalhe, a cada pequeno movimento, a cada pequena conquista. E eu falava assim, Deus, muito obrigado por tudo. E ali eu, todos os dias, eu contemplava a bondade de Deus, todos os dias. E só que ainda faltava algo, a Kailane falar. E dentro de mim eu falava assim, Deus, eu sei que o Senhor não vai dividir a sua glória com ninguém. E a Kailane vai voltar a falar antes de ela fazer a cirurgia, porque ela perdeu a calota craniana dela. Explica o que é a calota craniana. A calota craniana é a parte do crânio, né? No caso, na hora da batida, isso. Na hora da batida do carro, essa calota, ela trincou. As pessoas que têm, às vezes, traumatismo craniano, é guardada essa calota.
dentro da barriga e depois de um tempo elas recolocam a sua própria calota. Só que por causa da batida, a Kailane, na hora da cirurgia, que a médica foi tirar a calota dela trincou para o lado de fora. E graças a Deus ela não perdeu nenhuma parte do cérebro dela. Então não afetou nenhuma parte do cérebro. Não teve perca cefálica, né? Porém, a calota dela não deu para guardar. E aí os médicos disseram que iria fazer a reconstrução dessa calota. E quando eu falava para as pessoas que Deus não ia dividir a glória dele com ninguém. E muita gente falava que às vezes que quando ela colocasse a calota, ela voltaria a falar. E eu falei assim, mas Deus vai fazer antes. Então todos os dias eu falava com Deus. E aí ela foi marcada para fazer essa cirurgia em janeiro. Ela sofreu um acidente no mês 7 e essa cirurgia iria fazer em janeiro. Só que quando foi no começo do ano, ligaram e desmarcaram essa cirurgia, remarcaram para fevereiro. Naquele momento eu entrei em desespero, porque eu falava assim, Deus, por que não vai ser agora? Eu me programei, eu tive que pedir ajuda para as pessoas para me ajudar com as trigêmeas, tudo. Eu fiz reclamações no hospital. E quando eu desliguei o telefone, Deus falou assim para mim: há um tempo determinado para todas as coisas. Aquieta o teu coração. E ali eu falei assim: tá bom, Deus, me perdoa. E naquela semana eu tava, tipo, eufórica. Eu falava assim: Deus, eu só quero ouvir a voz dela. Mas teve um dia que eu acordei e eu falei assim: Deus, eu tô sendo tão ingrata, porque os médicos disseram que ela nem ia sobreviver. Deus me deu a oportunidade de me trazer ela de volta. Ela ia ficar em estado vegetativo, ela já anda, ela já tá fazendo as coisas que ela não iria fazer. E é sua voz. Eu sei que no seu tempo o Senhor vai fazer. E ali eu entrei em arrependimento e falei, Deus me perdoa por eu ser ingrata. E eu fiquei em paz. E quando foi em fevereiro, estava marcada essa cirurgia para o dia 22 de fevereiro. Uma semana antes, ligaram e marcaram novamente para o dia 29 de fevereiro. E aí a Kailane tinha uma consulta com um fisiatra no dia 19. E nessa consulta, o Paulo, que é o enfermeiro, foi junto comigo. Ele falou assim, doutor, posso ser que na hora que colocar a calota, a voz vem. Ele falou assim, pode parar, as sequelas vêm. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, tá repreendido em nome de Jesus. E aí eu peguei, saí de dentro da sala e eu falei assim, vô Paulo, você sabe que ela veio para ser diferente, a Kailane. E para mostrar que Deus pode fazer milagre. O Paulo é cristão também? Paulo. Mas ele tem uma fé que ele conseguiu, foi conquistando, né? E ali ele pegou e falou assim para mim, Ju, eu creio. E vai ser tão lindo. E eu falei assim, vai ser tão lindo mesmo. E nós saímos de dentro daquela sala e fomos embora. Isso foi no dia 19 de fevereiro. E quando foi no outro dia, na terça-feira, eu estava sentada no sofá da minha casa e aí eu liguei para a Cíntia, que trabalha comigo no salão, e aí ela falou assim para ela, Kailane, fala meu nome. E a Kailane, a única coisa que ela falava, que ela aprendeu na fono era mala. Então, tudo para ela era mala. E aí meu esposo falou assim... Mas ela já falava, então? Não, ela ficava mala. Ah, tá, mas eu ouvi a voz dela. Não, ainda não vinha a voz, né? Não era a voz dela. Ah, sim. Totalmente. Uhum. Ela ficava meio que, tipo... Vocalizando, né? E ali, ela pegou e fez assim, ó. Cíntia. Na terça-feira. O médico falou na segunda. Quando ela falou isso, Cíntia, eu fiz assim, ó. Menina, você ouviu? E eu comecei a chorar. E aí a Cíntia falou assim, menina, ela falou meu nome. E aí eu comecei a ligar para todas as pessoas da família. E eu comecei a colocar todo mundo na chamada de vídeo. Eu falei, gente, vocês precisam ouvir isso. A Kailane falou, Cíntia. E aí eu comecei a ligar para os avós dela, de parte paterna, né? E aí eu comecei a falar com todo mundo, colocar todo mundo na chamada de vídeo. E ela falava, Cíntia. Cíntia, como se fosse algo normal. E aí isso foi na terça-feira. E quando foi na quarta-feira, eu estava na minha casa, fazendo café, e aí eu estava cantando louvor, encostada no fogão e cantando louvor. E aí ela pegou e desceu a escada sozinha da minha casa. E eu falei assim pro meu marido, você que desceu ela? Ele falou, não. Aí eu falei assim, por que você desceu a escada sozinha? Aí ela fez, eu desci a escada sozinha. Aí eu, por que você fez isso? Ela, tipo, normal.
E aí eu falei assim, filha, você não pode fazer isso. Você vai fazer cirurgia, que não sei o quê. A gente tem que tomar muito cuidado, que não sei o quê. E aí comecei a conversar com ela. E aí eu sentei ela na mesa, né? E fui preparar o café dela. E aí eu comecei a cantar aquele louvor, aquilo que parecia impossível. E meu marido pegou e tava, nessa época ele estava trabalhando no home office, e ele pegou e sentou na mesa, e eu estava encostada no fogão. E aí, quando eu comecei a cantar esse louvor, ela pegou e começou, aquilo que parecia. E ela começou a cantar. E aí, naquele momento, eu falei assim, meu Deus, a Kailane tá cantando. E ali eu falei assim, meu Deus, eu filmo, eu tiro foto, eu choro, ou eu preciso mostrar para as pessoas que realmente o Senhor existe, que o Senhor faz milagre. E ali eu comecei a cantar e chorar, e eu comecei a me prostrar no chão. E eu lembro que eu chorei muito. Muito, 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 muito. E aí, naquela parte, ela fala assim, mas Jesus mudou minha sorte. Foi um milagre, eu estou aqui. E ela começou a sorrir. E ali eu comecei a sorrir junto. E aí eu peguei e eu liguei para as pessoas novamente. Eu falei assim, gente, vocês precisam ver. E aí eu lembro que eu liguei para o meu líder de célula e ele falou assim para mim, Ju, você lembra que você sempre falou que a Kailane ia voltar a falar antes da cirurgia? E que ela ia voltar a falar verdadeiramente, cantando. E foi exatamente isso que aconteceu. E ali eu peguei e naquele dia eu não sabia fazer nada. Eu só fiquei sentada no chão do meu quintal e eu falava assim, Deus, muito obrigado mais uma vez, porque só o Senhor poderia fazer isso. Os médicos disseram que era um cenário de morte, era um cenário de um estado vegetativo, se sobrevivesse, e eu em nenhum momento eu acreditei em nenhum desses decretos. Em nenhum momento eu deixei de ouvir a voz de Deus. E eu falo todos os dias isso, que em nenhum momento da minha vida eu venha confundir a voz do meu Pai. Porque tudo que eu vivi até hoje, até aqui, e eu sei que eu vou viver muitas coisas ainda, para a glória de Deus, foi porque eu verdadeiramente ouvi a voz dele. Nossa, que força, hein? Que força que Deus tem te dado. 3 crianças pequenas em casa, só quem é mãe sabe como que é ter crianças pequenas em casa, acordar muito e tudo mais. Com 3 crianças e cuidando da Kailane, e quando a gente olha para ela, realmente vê, né, a glória de Deus, né, amor? Muito bom. Assim, você está contando a história e eu internamente, né, tenho falado comigo aqui quanto nós somos agraciados realmente pelo Senhor e não damos valor, né? A gente não dá valor, as coisas se tornam corriqueiras, se tornam naturais, a gente acorda e vai viver a vida e não consegue enxergar o que a gente tem, o quanto o Senhor nos acorda de manhã e o quanto o sopro de vida, só de a gente respirar já é um milagre. Eu fico escutando tudo isso e consigo ver, né? A glória de Deus sendo manifesta. Justamente esses momentos nos fazem refletir acerca de quem Deus é, de quanto Ele é misericordioso, enquanto as coisas aparentam ser perfeitas, para que Deus? Somente meio ao caos que nós invocamos aquele que pode resolver aquilo que nenhum homem pode, que tem o diagnóstico que nenhum homem pode. É muito difícil, né? Para quem está vivendo, mas a gente sabe que é Deus que fortalece, então só resta agradecer. Falavam antigamente que os cristãos eram como sinos, que quanto mais forte batiam, mais alto eles ecoavam, e mais belo o som saía daquele sino. E continua sendo assim, né? Continua sendo assim porque nós acreditamos no impossível, nós cremos que Deus pode fazer aquilo que homem não pode fazer. E em breve ela estará cada vez melhor. Vamos trazer ela aqui? Vou mostrar ela aqui. Vai colocar a pintura ali do lado? Tá. Quem? Pergunta pra ela se ela quer. Você quer, cara? Então, Só vem dar um tchau. Só dá um oi aqui. Deixa eu pôr a boca, tá? Quanto mais relacionamento nós temos com Deus, mais a gente consegue enxergar as mãos dele. Sim, eu só posso ver a mão de Deus. Eu falo que nada disso que eu estou vivendo seria possível. pode encostar mais. Se não fosse Deus. E a questão de
de estar atento à voz de Deus, porque muitas pessoas falam, não, Deus nunca ficou em silêncio, né? Nossa Bíblia que está fechada, se a gente ficar firmado nas promessas dele, nós saberemos onde podemos repousar e descansar, que ele cumprirá. Hoje nós podemos contar um testemunho de vitória, não são todos que podem contar testemunhos de vitória, mas mesmo assim, se a gente perde para quem? A gente perde para Deus, então. E você contou algo também acerca dela que é muito interessante, porque quando nós somos jovens, nós queremos viver as nossas próprias vidas. Nós queremos viver conforme nossos próprios desejos, contar nossos próprios testemunhos, enquanto nossos pais estão nos educando para que justamente não precise contar testemunhos. Sim. Você mencionou que ela, por um tempo antes, falou assim, deixa eu viver meus próprios testemunhos. E quão bom seria a gente ter maturidade para entender que Cristo era só testemunhar sobre o nome dele e não acerca das misericórdias que ele vai estender sobre nós. Sim. Que nossos caminhos poderiam ser diferentes se obedecêssemos os seus decretos eternos, né? A sua palavra. A gente, como mãe, né, sabe o valor que tem uma filha assim, sentada ao lado, né? Sabe o valor que tem a gente ter os nossos filhos do nosso lado. Muitas coisas você vai viver, Kailane, na sua vida. Muitas coisas você vai viver. Você é jovem, Deus te deu uma vida nova. Você é linda e Deus tem muitas coisas sobre você. A história é sobre Deus. Não é sobre nós, né? Essa história, esse testemunho, na verdade, é sobre o que Deus pode fazer nas nossas vidas. E quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos capacita a enfrentar os desafios, que é o que Ele tem feito com você. E te ajudado a enfrentar tudo isso, que eu creio que não é fácil, nem um pouco fácil. Nos dá uma força sobrenatural, né? Principalmente quando se trata de filhos. Sim, não é fácil. Eu falo que muitas das vezes das nossas vidas nós acabamos não aproveitando muitos momentos. E hoje eu posso todos os dias contemplar a bondade de Deus. E a todo momento eu trago elas para perto, tanto a Kailane quanto as trigêmeas. Eu aproveito cada segundo ao lado delas. E a importância também que hoje eu trago para a Kailane é que Deus ama muito ela. E eu falo isso para ela. E eu falo para ela, hoje você carrega as marcas do amor de Cristo. E ela fala para mim, e ela mostra as marcas que ela tem, e ela fala assim para mim, que um dia ela vai contar o testemunho dela nas nações. E como você relatou, eu falei para ela que eu não queria que ela vivesse o testemunho dela. Mas os nossos planos não são os planos de Deus. E hoje eu posso agradecer a Deus todos os dias, infinitamente mais, porque o Senhor me deu uma nova oportunidade. O Senhor me deu, me agraciou, né, com a oportunidade de ser mãe de 4 milagres, porque eu não poderia gerar mais. E Deus me deu as trigêmeas, que é a Antonella, a Bela e a Lorena, e me trouxe a Kailane de volta. Amém. Ai, que coisa linda. Foi um testemunho incrível. Eu creio que edificou a vida de muita gente com aquilo que o Senhor pode fazer. Foi um prazer estar nesse episódio e ver como Deus é grandioso. Não é sobre nós, é sobre Ele, sobre o que Ele faz, como Ele faz, do jeito que Ele faz, no tempo que Ele faz, ainda o que Ele fará. E o mais interessante disso tudo aqui, creio que a Kailane deve ficar borbulhando de palavras querendo falar, e por ela não conseguir vocalizar tudo ainda, daqui a pouco Deus capacitará para que ela possa soltar tudo isso que agora está internalizando, né? Porque você deve escutar muitas coisas e falar assim, eu quero responder, mas tenho que falar muitas palavras, não consigo, como que eu vou explicar tudo isso? Mas só de ver o seu sorriso e ver que ainda há vida, esperança, trazer esperança para aqueles que não possuem esperança. Porque, infelizmente, a situação igual à sua não é a única. Existem milhares de pessoas que estão com filhos em mesma situação. Que eles possam acreditar que existe um Deus que é capaz de fazer aquilo que o homem não pode fazer.
que eles possam ter esperança. Esperança que os planos de Deus são perfeitos, independente de quais sejam, ainda que não caibam dentro da nossa limitação humana. Que eles possam esperar que Deus faz tudo perfeito. Em meio ao caos, Ele é a perfeição. Que você possa olhar sempre para aquilo que Deus fez na sua vida e vai fazer ainda. Tem esperança sempre. Eu digo que gerar um testemunho dói. E que as nossas lutas não dizem quem nós somos, e sim aquilo que nós carregamos. Não tem sido fácil, mas todos os dias eu falo, Senhor, se aperfeiçoa em mim no meio da minha fraqueza. Fortalece as minhas forças, Deus. Seja o meu socorro presente em meio à minha angústia, porque é só Deus para me manter de pé. Deus forja nosso caráter, né? Deus forja a nossa identidade. Uma mulher firme, que é incompreensível para os outros, né? Porque você não vai no hospital, então, mas a sua filha não importa para você. É muito fácil decidir sentado no sofá, né? É muito fácil decidir em outra situação o que você faria. Mas Deus está imprimindo em nós, né? Nos moldando o caráter dele. Cada um vai funcionar de um jeito. Deus vai fazer de maneira gloriosa em cada um e nos forjar segundo a sua própria imagem, nesse eterno processo de aperfeiçoamento. Que você seja muito usada para a honra e glória de Deus, como com essa família, que você também, Kailane, possa refletir bastante acerca de todo esse tempo. É um acidente, não tem como explicar acidentes, mas nós sabemos que para todo acidente existe um grande marceneiro, né? Que conserta todas as coisas, que transforma todas as coisas. Amém. Palavras? Você vai falar? Vamos terminar? Não tem o presente? Tem presente. Temos o presente. Agora, Tem um presente aqui positivamente para vocês. Obrigada. muito obrigado por esse episódio tão especial, né? As pessoas ficam imaginando pessoas que eles já conhecem, que eles já acompanham, mas toda história é especial para Deus. Amém. Se colocarmos qualquer pessoa aqui diante de um microfone e tiver a oportunidade de contar a todos nós que já enxergamos a Cristo, que o Espírito Santo nos convenceu de que Ele é, poderemos ouvir testemunhos maravilhosos daquilo que Deus faz, daquilo que Deus age de maneira soberana. Eu tenho certeza que nada é por acaso, que esse episódio irá fazer com que muitas pessoas possam compreender a grandiosidade de Deus. Que mais tarde você também possa vir aqui contar como foi esse tempo de silêncio. Esse tempo de silêncio, de reflexão, de reconciliação. Quando a gente menos esperar, a Kailane vai estar aqui contando o testemunho dela, por ela mesma. Quer falar alguma coisa? Resume em uma palavra. Põe aí o microfone perto dela para verem que a voz dela ainda está... Tua ideia. Oi. Oi. Sua linda. Pode falar o que... Pai. Graça é Pai. Graça e Graça e paz. paz. Graças. Linda. Graça e paz. É isso. Amém. 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 Que linda. Amém. Daqui a um tempo você vai vir aqui contar o seu testemunho. Sabe o que é pra mais... gente. O que é mais maravilhoso nisso tudo? Eu tenho uma filha especial, né? Que ela começou a andar muito tarde, depois de 2 anos, assim. E quando ela andou, foi maravilhoso, é uma festa, porque o natural a gente espera já, mas aquilo que nós sabemos que não depende mais da natureza, só do sobrenatural, nós conseguimos render glórias a Deus, né? E falar assim, não é o que eu esperava. Que nem diante de um quadro que você estava. Natural é esperar aquilo que o homem espera do homem. Sim. Mas Deus traz vida em meio ao caos e Ele trouxe esperança no seu coração. E Ele pôde fazer essa obra para a honra e glória do seu próprio nome e todas as coisas que operam para isso. Então, que a gente possa em nossos lares
em contemplar o natural como a mais sublime obra sobrenatural de Deus, porque não é natural. Era natural, a gente está todo destruído, né? Mas nós estamos inteiros, então que Deus continue trazendo entendimento a todos nós e abrindo nossos corações para a maravilha que Ele faz diariamente. Nós temos esquecido de agradecer por mais um dia, agradecer por mais uma oportunidade, porque o que nos espera é a morte. Amém. Mas a vida eterna, porque nós cremos em Cristo que nos libertou do poder do pecado. Amém. Você foi comprada por um alto preço. Amém. Amém. Você vai terminar com 5 palavras? Vou terminar com 5 palavras. 5 palavras. Você vai ter que falar 5 palavras também, Kailane. Sua mãe vai falar mais 5 palavras. Agora você se vira como você vai falar. A palavra que você quiser é uma palavra só, já que você não quer falar muito ainda, porque eu sei que daqui a pouco você vai estar falando um monte aqui com a gente. Mas, então, Ju, aí, ó, já tá vendo? Tá saindo as palavras. E vou fazer uma pergunta, uma palavra, vou falar uma palavra, você pode falar um pensamento que vem à sua cabeça, uma frase, alguma coisa, e depois daí ela complementa. Tá. Aí! Tá arrumado, hein, Kailane? Então, a primeira palavra é Escrituras. Primeiro você, depois ela. Daí dá tempo de dar aí pensando aí. Bíblia. Perfeito. Você pode repetir a palavra também, você pode colar, pode falar. Pode falar dela a palavra. Então fala. Eu falei Bíblia. Bíblia. Ela repetiu Bíblia. A segunda palavra é graça. Jesus. Jesus. Se vir algum pensamento, você pode falar também. Graça. O que vem na sua mente? Senhor. Deus. Terceira palavra é fé. Fé. Não caminhamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E você, Cacá? Qual palavra que você colocaria na fé? Muita coisa pra fé, né? Palavras não podem definir a fé. Palavras não podem definir a fé. Amém. Quarta palavra, Cristo. Amor. A quinta palavra é Deus. Deus é tudo. Tudo envolve amor, né? Tudo envolve amor. Deus é o amor. Deus é amor. O amor imerecido. Que maravilhoso. Amém. A gente sempre encerra o episódio orando por essas pessoas que nos acompanharam, que eu tenho certeza que foram edificados por aquilo que o Senhor pode fazer. Eu vou orar. Quer orar, amor? Não pode orar. Se quiser, eu oro, mas se quiser orar. Amém. Ora. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esses testemunhos, Senhor. Obrigado por tantos ensinamentos. Obrigado pela clareza que o Senhor nos traz todos os dias e pela chance, Senhor, de cumprirmos o seu propósito diariamente. Senhor, nós te pedimos que derrame a sua mão, a sua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos capacite a falar do seu nome. Que o Senhor nos levante para falar do seu nome. Que o Senhor nos coloque aonde você quiser para testemunhar aquilo que o Senhor faz através de nós. Nós pedimos por todas essas pessoas que acompanharam esse episódio, que passaram por aqui, que estão inscritos no canal, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, coloque as suas mãos sobre essas vidas. Que o Senhor possa transformar esses corações. Que o Senhor possa conduzi-los pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça. E que o Senhor os conscientize, Senhor, agora, do caminho certo. Nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Não esquece de curtir esse episódio, não esquece de compartilhar. Muitas pessoas precisam ouvir o testemunho da Juliana, da Kailane. Muitas pessoas precisam conseguir presenciar esse amor de Deus, presenciar. Quando eu falo, assistir, na verdade, esse episódio e sentir o amor de Deus. Muito obrigado pela companhia, Ju. Muito obrigado, Kailane. Que o Senhor poderosamente continue levantando vocês, segurando nas mãos de vocês e colocando vocês aonde vocês ainda precisam estar, que é falando para uma multidão daquilo que Ele faz. Amém. Amor, mais um episódio juntos. Pra honra e glória do Senhor. Um grande beijo e até o próximo episódio. Beijo. Beijo!